Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje é a última abordagem que faremos ao livro de Efésios. Terminamos hoje. Se tiverem sugestões, façam nos comentários daquilo que podemos falar a seguir. Já houve algumas sugestões de algumas pessoas, então fiquem à vontade, coloquem, eu vou pensar e depois irei decidir. Nós vamos falar também do último hábito que nós devemos procurar desenvolver na nossa vida rumo à maturidade, rumo ao desenvolvimento pessoal. O hábito da consciência de que estamos numa guerra. Nós não estamos de férias, nós não estamos em paz e ilude-se, engana-se quem acha que está tudo normal, que acha que está tudo bem. Ninguém cresce, ninguém se desenvolve, ninguém vence as batalhas da sua vida se não houver esta consciência de que existe uma guerra. E não é uma guerra contra o vizinho do lado, não é uma guerra contra o patrão, não é uma guerra contra o cônjuge, não é uma guerra contra os filhos, não é uma guerra contra o pastor, contra o irmão da igreja. É uma guerra contra os poderes espirituais da maldade, okay? Que atuam exatamente muitas vezes nessas pessoas, que se deixam levar pelos seus impulsos, que se deixam influenciar exatamente por estes espíritos da maldade, pelo sistema de pensar da cultura deste mundo, em muitas coisas contrária aos princípios que nós vemos que é a construção de uma vida baseada no amor a Deus e no amor ao próximo. Então as pessoas acabam por ser vítimas, entre aspas, dessa guerra, embora aquilo alimente o que está nelas próprias. Portanto, ao mesmo tempo que são vítimas, também são responsáveis, tá bom? Não vamos aqui vitimizar e desculpabilizar as pessoas naquela que é a sua responsabilidade. Então, a nossa parte é percebermos que estamos numa batalha não contra essas pessoas, mas contra um mundo que é espiritual. E que devemos procurar crescer nós próprios na forma como podemos vencer essas batalhas. Então, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo falou em várias coisas, várias áreas da vida, várias características que os cristãos deveriam procurar desenvolver na dependência do Espírito para se tornarem cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais cheios do Espírito. E ele agora diz quanto ao mais, ou seja, em tudo mais na vida. Nisso e em todas as outras áreas da vida, o meu conselho é este: sejam fortalecidos no poder de Deus. Okay? Ganhem força. Ganhem capacitação, ganhem a sustentação para as mais diversas áreas da vida no poder de Deus. E como se faz isso na prática? Então Paulo vai dizer, versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então há uma armadura que é para vestir. Porquê? Porque existem ciladas do inimigo. E o objetivo qual é? Ficar firme. Não é vacilar, não é ser inconstante, não é ir abaixo e continuar lá em baixo, ok? É ficar firme, firmeza. É uma coisa que faz muita falta hoje em dia, com toda a facilidade, as pessoas, pela ausência da maturidade, do desenvolvimento pessoal, da robusticidade da sua fé, com facilidade vão abaixo. Então, para permanecer firme contra as ciladas do diabo, e depois ele vai dizer a razão. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E isto são tudo sinónimos para reforçar a mesma ideia. Que aí Paulo está a dizer, a nossa luta é contra os poderes espirituais da maldade, que atuam neste mundo que é tenebroso, que é de trevas, que é de escuridão, que é de sofrimento, é de destruição, é de engano, é de ilusão, é de vaidade, é de orgulho, é de pisar nos outros, é de ausência do bem, ausência de amor, de perdão, de compaixão, de esperança, é presença de angústia. Então, os espíritos malignos atuam neste mundo. Okay? Paulo usa vários sinónimos para referir-se exatamente à mesma coisa, que são estes espíritos do mal, estes demónios, Satanás. Depois ele vai dizer outra vez, por isso peguem toda a armadura. Temos aqui dois imperativos no sentido, vistam-se com a armadura, peguem em toda a armadura de Deus. Para quê? Mais uma vez, repete a mesma ideia que ele trouxe antes, para que vocês possam resistir no dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Há dias maus. Há dias em que a maldade bate à porta. Seja do nosso próprio coração, que parece que somos avassalados
por desejos impulsivos completamente desordenados, pelas nossas complexidades, por aquilo que vivemos no passado, seja por circunstâncias que estão à nossa volta, reparece, de repente se uniram todas para nos tramar. Okay? Então, vestir dessa armadura para permanecer firme. E todos nós temos lutas. Okay? Todos nós temos debilidades no coração. Todos nós vivemos circunstâncias à nossa volta difíceis, querem fazer-nos sucumbir. Então precisamos permanecer firmes. E ficamos firmes por meio da armadura. E a armadura, que Paulo vai descrever agora a partir do versículo 14, vão ser várias virtudes. Okay? Várias virtudes que nós devemos procurar ter. Versículo 14. Portanto, fiquem firmes. E como é que ficamos firmes? Como é que permanecemos inabaláveis diante dos ataques dos espíritos da maldade? Cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, a pessoa deve colocar o cinto da verdade. O cinto da verdade. A verdade da realidade. A verdade de quem nós somos. A verdade de quem Deus é. A verdade acerca da realidade. Pessoas que não têm um conhecimento real da verdade são pessoas que são facilmente iludidas pelas ilusões e pelas mentiras do seu próprio coração, que é enganoso, e das ilusões das ofertas que esta vida traz e que o próprio diabo traz. Okay? Então, o cinto da verdade, que vem pelo conhecimento da palavra. A palavra mostra-nos quem Deus é, mostra quem nós somos e o mundo à nossa volta. Vestindo a couraça da justiça. A couraça protegia o peito. Okay? E nas costas, e Paulo aqui usa a imagem também do soldado romano, nas costas eles não ficavam protegidos. Ficava mais protegido era a parte da frente. Porquê? Porque o exército devia de avançar e não recuar. Era uma vergonha se o exército recuasse. Então, a igreja deve ter este movimento, tu e eu, o cristão, deve ter este movimento de avançar, de ir para a frente, não de recuar. E isso fica perceptível em outras características que já vão aparecer mais à frente. Mas para já eu quero dizer que nós devemos avançar. Embora a maior parte das coisas que nós encontremos aqui na armadura é de defesa, não é de ataque, no entanto o exército deve ir avançando. A igreja vai derrubar os portões do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja na medida em que ela avança contra os portões. Não é os portões que vêm para cima dela. Ela avança contra os portões. Agora, isto não significa que estamos a procurar ataque direto contra o diabo. Não é essa a ênfase do texto de Paulo. Okay? E já vamos perceber como. Então, o cinto da verdade, a couraça da justiça. Ou seja, a justiça, viver tudo aquilo que é o correto. Cada coisa no seu lugar. Okay? Cada coisa deve estar no seu lugar. No amor a Deus, no amor ao próximo. No vivermos bem as responsabilidades que nós temos em mãos. Nós temos tempo nas nossas mãos para usar de forma produtiva, de forma útil, de forma generosa. Nós temos recursos materiais que devemos usar de forma generosa, que devemos usar para a nossa sobrevivência e para doar àqueles que estão à nossa volta. Então devemos viver uma vida responsável, uma vida que reflita o amor a Deus, o amor ao próximo, uma vida de santidade. Okay? Esta é a vida da justiça, que protege. Depois, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho, as boas notícias de que há paz com Deus em Jesus. Então, ter as botas, ter os sapatos, as sandálias. E isto aponta para um outro texto: bem-aventurados aqueles, ou felizes aqueles que levam e anunciam as boas novas. Então, benditos são os pés dessas pessoas. E mais uma vez temos aqui o movimento de andar. Por isso é que o exército não recua. Ele avança não contra os espíritos da maldade, mas ele avança de forma indireta contra eles, como? Proclamando a boa notícia de que em Jesus há perdão, há vida, há graça, há esperança, há alegria. Okay? Então, este é o movimento que tu e eu temos que fazer, de ir avançando em manifestar quem Jesus é, aquilo que Jesus faz. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, ter o escudo da fé, e aqui Paulo vai dizer qual é o alvo desse escudo da fé, é nos proteger. Os escudos eram feitos de madeira. Então, muitas vezes o inimigo lançava flechas em chamas, em fogo, para fazer arder
o escudo. Por isso, às vezes, eles até molhavam o escudo de forma a que ele nem ardesse. Então, aquilo que nos protege dessas flechas perigosas que querem derrubar a nossa fé, destruir a nossa fé, é uma fé fortalecida. Ok? Uma fé que é fortalecida. Então, tenhamos o escudo da fé, da confiança em Deus, com o qual poderemos apagar os dardos do maligno. 17. Usem também o capacete da salvação. A salvação, a certeza da salvação, de que nós fomos salvos, temos a declaração de que somos justos em Jesus, a justiça dele é-nos atribuída, de que estamos a ser salvos, ou seja, estamos neste desenvolvimento de maturidade e que na eternidade essa salvação se consumará. Isso é certo, isso é garantido. Então isto vai nos dar segurança, a segurança da salvação. Então devemos investir nessa segurança da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós, nos ataques que nos são feitos, pela medida em que vamos avançando e proclamando o Evangelho, vamos desferindo golpes, vamos atacando com a espada do Espírito, que é a palavra, o conhecimento da palavra, o utilizar a palavra nos momentos certos. Jesus atacou Satanás na medida em que Satanás veio a ele e o tentou. A defesa de Jesus, a sua espada, foi a palavra. Ele respondeu sempre com textos no contexto. E Satanás, reparem nisto, Satanás atacou com textos fora do contexto, para iludir, para enganar, para mostrar coisas que não correspondem àquilo que é a verdade de Deus. E Satanás muitas vezes pode vir com a religião, pode vir com vários aspectos da vida cristã, mas contrafeitos, falsificados, distorcidos, para nos enganar, ok? Por isso é necessário nós pertencermos a uma igreja que seja saudável, que pregue o Evangelho e nós próprios estudarmos o Evangelho, ok? Então, esta é a espada de ataque. E depois ele vai dizer, orem em todo o tempo, no Espírito, com todo o tipo de oração, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E ora também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Mais um aspecto aqui. Além destas virtudes que tem que se ter, a verdade, a justiça, o Evangelho, a fé, a salvação, a palavra, deve haver oração constante. E reparem que aparece aí todo, várias vezes. Em todo o tempo, no Espírito, todo o tipo de oração e súplica, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração é uma parte essencialíssima do combate, ok? Para permanecer firme a oração, com perseverança, sem desistir, quando dá vontade de baixar os braços, e por todos os santos. Isto é um exército, estamos juntos. Ora pelas pessoas que estão contigo na batalha, ora por cada uma delas. Podes ter um caderno onde tu colocas os nomes de todas as pessoas que são da tua comunidade, todas as pessoas com quem tu te cruzas, e ao longo da semana vai orando. Um dia ora por 5 ou 6, outro dia ora por mais 5 ou 6, e vai orando por cada um deles. E mais, Paulo disse para orarem por ele, mas para quê? E aqui aparece mais uma vez esta ideia de que a igreja avance com o Evangelho da paz, porque ele diz, orem por mim para que da minha boca me seja dado com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Então, a missão é esta, é partilhar a boa notícia, a alegria, o amor que há em Jesus. Então, vamos orar para que o Evangelho avance por nosso meio, por meio da nossa comunidade, por meio das missões, por meio dos nossos irmãos e irmãs que querem partilhar o Evangelho. Vamos orar continuamente por eles. Esta é a batalha das batalhas, ok? E Paulo conclui, e para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o vosso coração. Paulo então aqui dá a saudação final. Então devemos ter o hábito de termos consciência de que estamos nesta guerra. Estamos nesta guerra, estamos numa guerra. E precisamos crescer na verdade, na certeza da salvação, na fé, na espada do Espírito. Devemos crescer em todas estas armas para que possamos permanecer firmes, podermos avançar em todas as outras coisas que temos visto nos outros vídeos. É uma batalha espiritual. Então, tem consciência desta batalha, tenta perceber como tens sido atacado à tua volta, que ilusões têm vindo, que mentiras tu tens acreditado, onde é que tu tens deixado de progredir e de avançar. Tá bom? Então, até amanhã.
e Deus te abençoe.